Olá, pessoal. Vamos mudar de assunto hoje. Hoje nós vamos falar de listas lineares. Bom, o que é uma lista linear? É uma estrutura composta de um conjunto de n elementos. Esses elementos, nós costumamos dar números a cada um desses elementos. Então, nós temos o primeiro elemento como sendo x1, o segundo x2, o terceiro x3, e assim sucessivamente até xn. Então, se a lista tem n elementos, né, eu vou ter um número inteiro aí para cada elemento. Okay? Esses elementos nós chamamos eles de nós. Okay? E eles são organizados de uma forma que mantém uma relação entre eles. Ou seja, se o número de nós for maior do que zero, x1 é o primeiro nó, xn é o último nó, e para cada nó entre x1 e xn, ou seja, para k maior do que 1 ou k menor do que n, o nó xk, que é um nó que está entre o primeiro e o último, né? Ele é precedido pelo xk-1 e seguido pelo nó xk mais 1. Ou seja, dá para você perceber que os índices ali, né, nós estamos utilizando um número para cada elemento, podemos chamar esses números de índices, né? E os índices estão em seguida, ok? Bom, se o n for igual a zero, então a lista está vazia. Note que esta definição aqui foi feita de uma forma geral, mas não específica para como nós vamos implementar. É comum em implementações, se nós formos indexar esses elementos, né, nós começarmos pelo elemento zero e não 1. A contagem na linguagem que nós vamos utilizar para a implementação dessas listas, que é C#, começa com zero. Né? Então, nós iríamos de 0 até n-1, tamanho menos 1, o último nó. Okay? Bom, existem algumas operações que são comuns, né, em listas encadeadas. A primeira é consultar um determinado nó. Outra operação comum, atribuir um novo valor a este nó, a um determinado nó. Outra operação também comum é inserir um nó. Esse nó pode ser inserido antes ou depois de um determinado nó, né? Ou em um dos extremos, no início da lista, no final da lista. Né? Ou também eliminar um determinado nó. Note que esta lista é uma estrutura de dados. O seu comprimento é igual ao número de seus nós e ele pode ser alterado durante o tempo de execução, diferente de um vetor que tem sempre um tamanho estático. Okay? O tamanho da nossa lista vai variar durante a execução do nosso algoritmo, ou pelo menos pode variar. Okay? Existem outras operações também. Né? Concatenar duas listas, né? Mantendo ordem de elementos, não mantendo ordem de elementos, isso pode ser uma operação desejada também. Determinar o comprimento de uma lista, né? Isso daqui é bastante comum. Localizar o nó que contém um determinado dado, também. Partir uma lista em duas ou mais, fazer uma cópia de uma lista, ordenar os nós de uma lista, ou seja, tem muita coisa que nós podemos fazer com listas encadeadas, né? E em alguns exercícios que nós vamos fazer durante a aula presencial, nós vamos treinar, né, algumas operações. Essa daqui nós vamos desenvolver praticamente todas essas operações aqui ainda em exercícios. Okay? Bom, representações comuns de listas, né? Nós vamos apresentar duas aqui que são bem comuns, tá? Que é por contiguidade de nós e encadeamento de nós. Ok? Bom, como que você vai escolher se você vai representar a sua lista de uma forma ou de outra, ou seja, por contiguidade ou por encadeamento? Depende. Ok? Você tem que se preocupar com questões, por exemplo, qual vai ter o melhor desempenho, a melhor compatibilidade com o tipo de memória que você está utilizando, né? E outros detalhes. Bom, vamos falar primeiramente sobre listas contíguas. Usando então a alocação contígua ou sequencial, né,
Os nós da lista são alocados fisicamente em posições consecutivas da memória. Tá? Então é comum usar um vetor. É comum você utilizar um vetor como meio de alocação de posições consecutivas. Okay? Então, nós podemos armazenar os nós de uma lista encadeada em um vetor. Okay? Então, esquematicamente, nós temos aqui uma lista contígua com n nós. Né? Aqui nós temos os índices do nosso vetor, 0, 1, 2, continua até n-2 e n-1. E depois, aqui dentro, nós temos a lista x com o elemento x da posição 0, x da posição 1, x2, até xn-1. Okay? Então, nós podemos ter um vetor e os elementos distribuídos dentro deste vetor. Qual o problema desta representação? Em uma lista encadeada, nós queremos controlar, né, o tamanho desta lista e sabemos que o tamanho desta lista pode variar durante a execução do nosso programa. Bom, um vetor é uma estrutura estática, não é? Então, nós vamos precisar de representar essa lista de uma forma um pouco diferente. Tá? Esta forma, então, deveria ser basicamente ou muito próxima a essa daqui. Nós temos um vetor x aqui com m elementos, ok? E a nossa lista com n nós, ok? Então a ideia é, você aloca espaço suficiente, e aí você tem que saber qual o valor máximo de elementos que você colocaria nesta lista, né? E aí você define neste valor máximo o valor do seu vetor. Pode ser um valor bastante grande, logicamente, tomando cuidado, né? Porque você está gastando memória ao escolher um vetor de tamanho muito grande. Bom, e aí a sua lista com n nós, né? A sua lista encadeada aqui com n nós, ocuparia as primeiras posições do vetor. Então, você começa preenchendo o primeiro elemento, segundo, terceiro, até o último elemento da lista, que vai ser menor aqui do que a quantidade de posições que nós temos no nosso vetor. Então, o que é importante aqui? É importante você definir onde que está o último elemento da sua lista. Okay? No nosso caso aqui, o último elemento vai ser igual a n-1. Se n é o tamanho da nossa lista, o último elemento vai estar na posição n-1. Você sempre vai ter que guardar a posição do último elemento, de forma que se você precisar retirar esse último elemento ou adicionar um elemento após ele, né, você saiba como agir, como lidar com isso daqui. Okay? Bom, outra representação também de uma lista contígua é essa daqui. Nós continuamos tendo um vetor x com m elementos, okay? E a nossa lista com n nós ficaria dessa forma. O índice do primeiro elemento e o índice do último elemento, agora, né, eles são controlados através de duas variáveis. A variável pri para o primeiro elemento e a variável ulti para o último elemento. Então, qual a vantagem desta representação aqui em relação à representação anterior? Nesta representação anterior, se nós formos retirar, por exemplo, esse primeiro elemento, né, do vetor, você tem que arredar o x1 para o lugar dele, do x0, o x2 para o lugar do x1, o x3 para o lugar do x2, até que o xn-1 venha para xn-2 e aí diminuiu o valor de n, né, diminuiu o tamanho da sua lista em 1. Ou seja, bastante trabalho. Neste caso aqui, se você tiver que retirar o primeiro elemento, basta você dar um pri mais, você vem para o próximo elemento. Né? Logicamente, você vai ter que controlar que o pri não vai poder ultrapassar o último. Tá? Outra vantagem desse tipo de representação é que ela permite, pelo menos em teoria, que você tenha uma lista onde você coloque e retira muitas vezes, né? Você vai ficar repetindo essa operação de inserir e retirar dados da sua lista e sem ter tanto perigo de chegar ao final do vetor, desde que você saiba que no mesmo tempo, né,
no mesmo momento, você não vai ter o n maior do que o m, ok? Então, como ficaria isso? Porque o último, ao chegar no primeiro, o ult, ao chegar aqui na posição do m-1, se você for adicionar um elemento, você pode resetar ele para o zero, ok? Você começaria sempre de primeiro, iria até o final do vetor, ainda não encontrou o último, reseta, então você consegue continuar navegando na sua lista, né? Mesmo que ela já tenha ultrapassado, né? O n ultrapassou o m só no vetor, mas o número de nós exatamente ainda não ultrapassou. Como que isso pode acontecer? Você inseriu elementos, né, na sua lista encadeada, retirou, então seu PRI pode ter começado aqui ou em qualquer outro momento, em algum momento ult alcançou o final do vetor, você volta para o início, ok? Ou também, simplesmente, você escolhe aqui um primeiro muito grande, um último também muito grande, e aí você tem a facilidade de retirar o primeiro elemento do vetor, ou retirar o último elemento do vetor, fazendo ult menos menos aqui também, com uma certa facilidade, ok? Nesta aula, nós vimos as listas contíguas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as listas encadeadas. Até lá!